Uma mulher brasileira descobriu algo terrível no lixo do patrão. E o que ela fez salvou uma família inteira de um desastre que poderia destruir suas vidas para sempre. Às vezes, as maiores descobertas acontecem nos lugares mais inesperados, e uma simples faxineira pode se tornar a heroína que uma família nunca imaginou precisar. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O aroma de café paranaense misturava-se com o cheiro das primeiras chuvas do outono sobre as avenidas arborizadas de Maringá, enquanto Patrícia Nascimento ajustava o avental azul marinho e observava a imponente residência onde trabalhava há 6 anos. A mansão de 3 andares no Jardim Universitário, um dos bairros mais nobres da cidade, despontava entre as copas das árvores como um castelo moderno, com suas janelas amplas e jardins perfeitamente cuidados. Aos 38 anos, Patrícia carregava nos ombros o peso de uma decisão que a atormentava todos os dias desde que chegara ao Paraná. Deixar Caio, seu filho de 10 anos, com a mãe em Recife, havia sido a escolha mais difícil de sua vida, mas também a única maneira de garantir um futuro melhor para ambos. Cada real enviado ao Brasil representava não apenas sustento, mas esperança de um dia poder reunir a família novamente. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, ela possuía qualificação suficiente para lecionar, mas os obstáculos burocráticos para validar o diploma em outro estado e a necessidade urgente de renda a haviam levado ao trabalho doméstico. O que começara como uma solução temporária tornara-se uma rotina meticulosa, que ela abraçara com a mesma dedicação que dispensava a educação. A família Campos vivia naquela residência como um retrato da prosperidade maringaense. Maurício Campos, de 45 anos, comandava uma rede de restaurantes sofisticados que se espalhava por todo o norte do Paraná, conhecido por trazer ao interior a culinária refinada que antes só se encontrava nas capitais. Sua esposa Júlia, ex-advogada de 42 anos que abandonara a carreira para se dedicar à família, mantinha-se envolvida em projetos sociais da alta sociedade local. Os filhos do casal, André, de 17 anos, e Lívia, de 14, frequentavam o colégio mais prestigiado da cidade e pareciam destinados a perpetuar o padrão de vida privilegiado dos pais. André demonstrava talento musical excepcional, tocando piano com a mesma elegância com que o pai conduzia os negócios, enquanto Lívia destacava-se academicamente, sempre entre as primeiras da turma. Patrícia desenvolvera ao longo dos anos uma rotina quase ritualística. Acordava às 5:30 da manhã, em seu pequeno apartamento no conjunto habitacional Cidade Alta. Preparava um café forte, como aprendera na infância nordestina, e chegava à mansão exatamente às 7 horas. O primeiro ritual era preparar o café da manhã, seguindo as preferências que memorizara. Café coado para Maurício, chá verde para Júlia, achocolatado para Lívia e café com leite para André. A organização da casa seguia um sistema próprio que desenvolvera observando as necessidades específicas de cada morador. As roupas de Maurício eram separadas por cores e ocasiões. As de Júlia, organizadas seguindo um calendário social complexo que ela mesma havia criado, e as dos adolescentes, mantidas sempre prontas para as atividades escolares e extracurriculares. Suas tardes eram dedicadas ao jardim, onde cultivava algumas ervas que sua mãe lhe ensinara a plantar, cantarolando baixinho antigas canções pernambucanas que a conectavam com as origens. Era nesses momentos que o conflito interno se intensificava, quando as videochamadas com Caio preenchiam simultaneamente seu coração de alegria e saudade. O calendário escondido em sua bolsa marcava 347 dias desde a última vez que abraçara o filho. Cada X vermelho representava não apenas um dia a menos de separação, mas também um dia a mais de crescimento que ela estava perdendo. As fotos que ele enviava mostravam um menino que crescia rapidamente, desenvolvendo traços que ela reconhecia de sua própria infância,
mas também uma independência precoce que a preocupava. Maurício sempre fora um patrão respeitoso, pagando em dia e oferecendo condições de trabalho dignas. Reconhecia o valor do trabalho de Patrícia e frequentemente elogiava sua dedicação, chegando a aumentar espontaneamente seu salário no ano anterior. Júlia, por sua vez, tratava-a com cordialidade educada, mantendo sempre a distância apropriada, mas nunca sendo desrespeitosa. Nos últimos meses, entretanto, Patrícia começara a perceber mudanças sutis no ambiente familiar que sua experiência como educadora a ensinara a identificar. Maurício chegava em casa com frequência crescente, aparentando cansaço que ia além do trabalho normal, seus olhos revelando preocupação que ele tentava disfarçar. As conversas entre o casal, antes descontraídas durante os jantares, tornaram-se sussurros pontuais e olhares carregados de tensão. A primeira mudança concreta que observou foi a multiplicação de remédios no armário do banheiro do casal. Frascos de ansiolíticos e indutores de sono começaram a aparecer com regularidade, substituindo os antigos complexos vitamínicos e suplementos esportivos que Maurício costumava usar. Júlia, que sempre fora vaidosa e cuidadosa com a aparência, passou a dispensar mais tempo no banheiro pela manhã, emergindo com olhos ligeiramente inchados que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente. André, o filho mais velho, refugiava-se cada vez mais na música, passando horas tocando peças melancólicas que ecoavam pela casa como uma trilha sonora sombria. Suas composições, antes alegres e experimentais, ganharam um tom melancólico que coincidia com um ambiente familiar cada vez mais pesado. Lívia, sempre extrovertida e comunicativa, mergulhou nos estudos com intensidade obsessiva, como se o conhecimento pudesse protegê-la de algo que ainda não compreendia. A segunda mudança significativa chegou 3 semanas depois, quando Patrícia acidentalmente esbarrou na mesa do escritório de Maurício enquanto limpava. Alguns papéis caíram, e ao recolhê-los, palavras como investigação fiscal e auditoria federal saltaram aos seus olhos antes que ela conseguisse evitar ler. O impacto foi imediato. Seu coração acelerou mesmo sem compreender completamente as implicações legais daqueles termos. A experiência de crescer em família humilde em Pernambuco lhe ensinara a reconhecer quando adultos carregavam preocupações que tentavam esconder das crianças. A atmosfera na Casa Campos começou a lembrar aqueles períodos difíceis de sua infância, quando seus pais sussurravam sobre dinheiro e futuro, acreditando que ela não percebia a gravidade das situações. Durante o mês seguinte, a tensão familiar tornou-se quase palpável. O ar da casa parecia carregado como antes das tempestades tropicais que ela conhecia bem do Nordeste. As refeições, antes momentos de conversa animada, transformaram-se em encontros silenciosos, onde cada membro da família parecia perdido em pensamentos próprios. Maurício começou a receber telefonemas, que o faziam sair apressadamente da sala, e Júlia desenvolveu o hábito de preparar chás calmantes, que bebia obsessivamente. A terceira mudança preocupante veio quando Maurício começou a trazer caixas misteriosas para o porão, carregando-as pessoalmente, apesar do peso evidente. Ele suava copiosamente durante essas operações e proibia expressamente qualquer acesso àquela área da casa, chegando a trocar a fechadura por um modelo mais sofisticado. A transformação do porão de depósito familiar em área restrita gerou curiosidade e apreensão em Patrícia. Foi durante uma manhã particularmente tensa que a situação chegou ao ponto de ruptura. Patrícia descia as escadas carregando roupas para lavar quando ouviu vozes alteradas vindas do quarto do casal. Embora respeitasse a privacidade dos patrões e normalmente evitasse qualquer invasão, as palavras fraude fiscal e prisão atravessaram as paredes como lâminas geladas, paralisando-a na escada. A voz desesperada de Júlia mencionando as crianças e tudo o que poderiam perder fez o sangue de Patrícia gelar nas veias. Sua experiência maternal despertou imediatamente, reconhecendo o desespero de uma mãe tentando proteger os filhos de uma ameaça que ela mesma não conseguia controlar completamente. O instinto protetor que a fizera deixar tudo no Brasil para dar futuro melhor ao filho ativou-se instantaneamente. Naquela tarde,
Enquanto organizava o lixo para a coleta, algo chamou sua atenção de forma inusitada. Um envelope amarelado estava mal escondido entre cascas de frutas e embalagens vazias, como se alguém tivesse tentado descartá-lo rapidamente sem cuidado adequado. O papel tinha textura diferente do usual, mais pesado e oficial, contrastando com os restos domésticos normais. Por um momento, Patrícia hesitou. Sua educação e princípios éticos a instruíam a respeitar a privacidade dos patrões. Mas o instinto maternal e a preocupação genuína com a família que cuidara por anos falaram mais alto. Se aquilo pudesse ajudar a compreender e possivelmente resolver a situação que claramente afligia todos na casa, talvez valesse a pena investigar. Com mãos tremendo ligeiramente, ela retirou o envelope do meio do lixo e o abriu cuidadosamente. O conteúdo a deixou chocada. Documentos que revelavam detalhes de um esquema complexo de lavagem de dinheiro, e-mails impressos contendo ameaças diretas e comprovantes bancários mostrando transações suspeitas envolvendo os restaurantes de Maurício. O nome que se repetia nos papéis como arquiteto principal do esquema era Vitor Machado, identificado como consultor fiscal. Os documentos pintavam um quadro terrificante. Maurício havia sido manipulado por Vitor, envolvido inconscientemente em um esquema ilegal através de orientações fiscais aparentemente legítimas que, na verdade, serviam para lavar dinheiro de origem criminosa. As ameaças eram diretas: R$800 mil ou a família seria destruída, com menções específicas às crianças que fizeram o coração de Patrícia disparar. Pela primeira vez em anos, Patrícia sentiu-se verdadeiramente assustada. A situação era muito além de suas experiências anteriores, envolvendo crimes e ameaças que ela só conhecia através de noticiários. Porém, sua natureza nordestina resiliente e o amor genuíno que desenvolvera por aquela família durante os anos de convivência impediram que ela se acovardasse ou fugisse da responsabilidade. Aquela noite, em seu pequeno apartamento, Patrícia permaneceu acordada, organizando mentalmente todas as informações que havia observado nos últimos meses. Os comportamentos estranhos, os medicamentos, as preocupações crescentes, tudo começava a fazer sentido dentro do contexto revelado pelos documentos. A família estava sendo chantageada e ameaçada, prisioneira de um esquema que poderia destruir não apenas o patrimônio, mas potencialmente suas vidas. A decisão de como proceder não foi fácil. Confrontar Maurício diretamente poderia gerar desconfiança sobre sua invasão de privacidade, mas manter silêncio significaria assistir passivamente à destruição de pessoas que ela genuinamente amava. Sua experiência como educadora lhe ensinara que problemas sérios raramente se resolvem sozinhos, especialmente quando envolvem ameaças externas. Durante a videochamada noturna com Caio, ela observou o rosto do filho tentando encontrar forças para a decisão que precisava tomar. O menino contava sobre seus progressos na escola e perguntava quando ela voltaria, forçando-a a confrontar o fato de que sua própria situação também dependia da estabilidade da família Campos. Se eles fossem destruídos pelo esquema, ela também perderia não apenas o emprego, mas a possibilidade de reunir a família. A manhã seguinte trouxe uma resolução inesperada. Lívia procurou Patrícia na cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto jovem, perguntando diretamente se os pais iam se separar e se teriam que deixar a casa. O desespero na voz da adolescente ativou definitivamente o instinto maternal de Patrícia, lembrando-a das próprias inseguranças que sentia na idade de Lívia, quando percebia problemas familiares que não compreendia. Naquele momento, Patrícia compreendeu que sua posição única na família, observadora discreta, mas genuinamente preocupada, poderia ser exatamente o que todos precisavam. Sua condição de outsider educada lhe dava perspectiva que os envolvidos diretamente não conseguiam ter, enquanto seu amor pela família lhe dava motivação para agir corajosamente. A confrontação com Júlia sobre os documentos encontrados no lixo revelou a Patrícia a profundidade assustadora do esquema que mantinha a família refém. A ex-advogada, inicialmente chocada com a invasão de privacidade, rapidamente compreendeu que a descoberta da funcionária
poderia ser a salvação que desesperadamente procuravam há meses. Sentadas na sala de estar, com as cortinas fechadas e as portas trancadas, Júlia contou a Patrícia como tudo começara um ano antes. Vítor Machado havia se aproximado de Maurício através de indicação de um conhecido empresário, apresentando-se como consultor fiscal especializado em otimização tributária para restaurantes. Suas credenciais pareciam impecáveis, com escritório em Curitiba e clientes renomados em todo o estado. Os primeiros meses de parceria foram produtivos e aparentemente legítimos. Vítor realmente conseguira reduzir significativamente a carga tributária dos restaurantes através de estratégias fiscais criativas, mas legais. Os lucros aumentaram e Maurício chegou a recomendar os serviços do consultor para outros empresários do setor. A confiança estabelecida foi fundamental para o que viria depois. Gradualmente, Vítor começou a introduzir práticas mais questionáveis, sempre justificadas como estratégias avançadas de planejamento fiscal, utilizadas por empresas multinacionais. Ele convenceu Maurício a criar empresas fantasma que supostamente forneceriam serviços aos restaurantes, gerando notas fiscais que reduziriam ainda mais os impostos. O empresário, confiando na expertise do consultor, concordou sem suspeitar das verdadeiras intenções. A armadilha se fechou quando Maurício descobriu que as empresas fantasma estavam sendo usadas para lavar dinheiro de origem criminosa. Vítor revelou que o empresário estava tecnicamente envolvido em lavagem de dinheiro e poderia ser processado criminalmente se as autoridades descobrissem o esquema. A chantagem começou sutilmente, com pedidos de favores e flexibilidade, que rapidamente escalaram para exigências diretas de dinheiro. Júlia explicou que eles haviam consultado 2 advogados diferentes, mas ambos alertaram que a situação legal de Maurício era extremamente complicada. Mesmo sendo vítima de manipulação, ele havia assinado documentos e participado ativamente das operações, tornando difícil provar sua inocência. Vítor sabia exatamente como construir o esquema para implicar suas vítimas, protegendo-se legalmente enquanto as mantinha presas. As ameaças se intensificaram quando Maurício tentou romper a parceria. Vítor não apenas exigiu R$800 mil como compensação pelos serviços prestados, mas também ameaçou diretamente a segurança da família. Ele demonstrou conhecimento detalhado sobre os horários das crianças na escola, os locais frequentados por Júlia e até mesmo informações sobre familiares distantes. O recado estava claro. Qualquer resistência resultaria em consequências graves. Patrícia ouviu tudo em silêncio, processando a complexidade da situação com sua mente analítica de educadora. Sua experiência em resolver conflitos escolares, embora em escala muito menor, lhe dera habilidades de mediação e pensamento estratégico que agora via aplicação inesperada. Ela compreendeu que a família estava presa em uma armadilha psicológica, tanto quanto legal, paralisada pelo medo e pela sensação de impotência. A primeira sugestão de Patrícia surpreendeu Júlia pela simplicidade e ousadia. Em vez de continuar pagando e se escondendo, ela propôs que documentassem tudo e procurassem as autoridades competentes. Sua lógica era clara. Vítor só tinha poder enquanto suas vítimas permanecessem no silêncio e na ilegalidade. Expor o esquema poderia transformar Maurício de cúmplice em testemunha colaboradora. Júlia inicialmente rejeitou a ideia, argumentando que já haviam considerado essa possibilidade, e os riscos eram enormes. A exposição pública destruiria a reputação empresarial de Maurício, os restaurantes provavelmente quebrariam, e não havia garantia de que conseguiriam se proteger das represálias de Vítor. Além disso, mesmo cooperando com as autoridades, Maurício ainda poderia enfrentar processos criminais pelos atos já cometidos. Patrícia insistiu que o silêncio apenas prolongaria o sofrimento e aumentaria os riscos. Sua experiência lidando com situações difíceis em escolas públicas pernambucanas lhe ensinara que problemas graves raramente desaparecem sozinhos, especialmente quando envolvem pessoas mal intencionadas. Ela argumentou que cada dia de demora
dava mais tempo para Vítor fortalecer sua posição e encontrar novas maneiras de prejudicar a família. A conversa foi interrompida pela chegada de André, que percebeu a tensão no ambiente e perguntou diretamente se algo estava acontecendo. Júlia tentou disfarçar, mas o adolescente demonstrou percepção surpreendente ao comentar que todos na casa pareciam andando em ovos há meses. Patrícia observou como a situação afetava profundamente os filhos, mesmo eles não conhecendo os detalhes. Naquela tarde, Maurício chegou em casa mais cedo que o normal, aparentando exaustão extrema. Júlia contou-lhe sobre a descoberta de Patrícia e a conversa que haviam tido. A reação inicial do empresário foi de constrangimento e irritação por ter a privacidade familiar exposta, mas rapidamente deu lugar ao alívio por finalmente poder dividir o fardo com alguém que demonstrava genuína preocupação e disposição para ajudar. Maurício revelou detalhes adicionais que aumentaram ainda mais a gravidade da situação. Vítor não trabalhava sozinho, mas fazia parte de uma organização mais ampla que usava empresários legítimos como fachadas para operações criminosas. O esquema se espalhava por várias cidades do Paraná e estados vizinhos, sempre seguindo o mesmo padrão: aproximação profissional, estabelecimento de confiança, envolvimento gradual em atividades ilegais e, finalmente, chantagem e extorsão. O prazo final para o pagamento dos R$800 mil era de apenas 2 semanas. Vítor havia sido claro que qualquer tentativa de fuga ou resistência resultaria em denúncia às autoridades sobre as atividades ilegais já cometidas, destruindo completamente Maurício, além de represálias diretas contra a família. A sensação de estar encurralado era palpável na voz do empresário, conforme ele descrevia suas opções cada vez mais limitadas. Patrícia propôs algo que inicialmente pareceu impossível. Em vez de pagar ou fugir, eles deveriam armar uma cilada para Vítor, gravando uma reunião onde ele confessasse seus crimes e ameaças. A ideia era audaciosa e arriscada, mas ela argumentou que era a única maneira de reverter completamente a situação. Uma confissão gravada transformaria Maurício de vítima chantageada em colaborador das autoridades. A reação de Maurício foi de ceticismo total. Ele questionou como uma faxineira, por mais bem-intencionada que fosse, poderia imaginar derrotar criminosos profissionais que claramente tinham experiência e recursos. Patrícia respondeu que sua vantagem estava exatamente em ser subestimada. Ninguém suspeitaria que a empregada doméstica pudesse orquestrar uma operação contra o chefe do esquema. Júlia, com sua experiência jurídica, começou a ver o mérito da proposta. Ela explicou que uma confissão gravada poderia realmente mudar toda a dinâmica legal do caso. Se conseguissem evidências claras de extorsão e ameaças, Maurício poderia ser reclassificado como vítima em vez de cúmplice. O Ministério Público frequentemente oferecia acordos favoráveis para réus que se tornavam testemunhas colaboradoras em casos de criminalidade organizada. A discussão sobre os detalhes práticos da operação revelou a complexidade do desafio. Vítor era extremamente cauteloso e experiente, sempre se reunindo em locais públicos, evitando conversas telefônicas comprometedoras e mantendo comunicação, principalmente através de intermediários. Conseguir que ele confessasse crimes em gravação exigiria planejamento meticuloso e execução perfeita. Patrícia sugeriu que usassem a própria ganância de Vítor contra ele. Se ele acreditasse que Maurício estava finalmente cedendo completamente ao esquema e disposto a expandir as operações ilegais, poderia baixar a guarda o suficiente para revelar detalhes comprometedores. A estratégia seria fazer Vítor se sentir completamente no controle da situação. A família passou a noite inteira discutindo possibilidades e riscos. André e Lívia foram mantidos ignorantes dos detalhes específicos, mas perceberam que algo importante estava sendo decidido. A atmosfera na casa mudou sutilmente, ainda tensa, mas agora com energia de quem estava finalmente tomando ação em vez de apenas reagindo passivamente às circunstâncias. Júlia utilizou seus contatos jurídicos para identificar o melhor advogado especialista em crimes financeiros da região. Dr. Renato Silva
Com 20 anos de experiência em casos de lavagem de dinheiro e formação em direito penal econômico, concordou em encontrar-se secretamente com a família no dia seguinte. Sua reputação incluía vários casos bem-sucedidos de empresários que haviam sido vítimas de esquemas similares. Maurício revelou um detalhe crucial que mudou a percepção de todos sobre a urgência da situação. Vítor havia mencionado casualmente durante a última reunião que os parceiros estavam ficando impacientes com a demora nos pagamentos. Isso sugeria que havia pressão de outros criminosos sobre Vítor, tornando-o potencialmente mais perigoso e menos previsível conforme o prazo se aproximava. A coragem de Patrícia impressionou toda a família, mas especialmente Maurício, que começou a ver a funcionária sob uma nova perspectiva. Sua disposição em se envolver em uma situação perigosa para proteger uma família que não era sua revelava um caráter que ele havia subestimado durante anos de convivência profissional respeitosa, mas distante. Ele ofereceu aumentar significativamente seu salário e ajudá-la a trazer o filho do Brasil como forma de compensação pelos riscos que ela estava disposta a correr. Patrícia recusou qualquer compensação financeira, explicando que sua motivação era genuinamente pessoal. Aquela família havia se tornado parte de sua vida, de uma forma que ia além da relação profissional. Ver André e Lívia sofrendo com a situação ativava seus instintos maternais tanto quanto a preocupação com Caio. Ela havia encontrado propósito em proteger pessoas que amava, mesmo que isso significasse enfrentar perigos que nunca imaginou encontrar. A noite terminou com um plano preliminar sendo esboçado. Doutor Renato avaliaria a situação legal e forneceria orientações sobre como proceder com as autoridades. Simultaneamente, eles começariam a planejar como abordar Vítor de forma que ele revelasse informações comprometedoras. O sucesso dependeria de timing perfeito, atuação convincente e uma dose considerável de sorte. Patrícia passou as primeiras horas da madrugada em vigília, observando pela janela de seu apartamento as luzes da cidade e pensando em Caio. Sua decisão de se envolver na situação da família Campos poderia ter consequências imprevisíveis para seu próprio futuro e o do filho. Porém, pela primeira vez em meses, sentia que estava tomando uma ação positiva em vez de apenas sobrevivendo dia após dia na esperança de tempos melhores. Amanhã trouxe uma descoberta perturbadora que acelerou todos os planos. Maurício encontrou um envelope sem remetente que havia sido deixado durante a noite sob a porta dos fundos da casa. Dentro, uma única foto. Lívia saindo da escola, com um círculo vermelho desenhado ao redor de seu rosto. O recado estava claro. Vítor estava escalando a pressão e demonstrando que suas ameaças eram reais e específicas. A foto de Lívia marcada com círculo vermelho transformou o medo em terror puro, mas também cristalizou a determinação da família em agir imediatamente. Maurício segurou a imagem com mãos tremendo de raiva e desespero, enquanto Júlia tentava controlar o pânico que a ameaça direta à filha provocara. Patrícia, observando a reação dos patrões, sentiu confirmar-se sua certeza de que apenas ação corajosa poderia salvar aquelas pessoas que chegara a amar genuinamente. O encontro com o doutor Renato Silva aconteceu naquela mesma tarde em seu escritório no centro de Maringá. Um ambiente sóbrio, com estantes repletas de códigos jurídicos e diplomas que atestavam décadas de experiência em casos complexos de direito criminal econômico. O advogado, de 55 anos, cabelos grisalhos e olhar perspicaz, ouviu atentamente todo o relato sem interromper, fazendo anotações meticulosas em um bloco legal. Sua primeira avaliação foi simultaneamente encorajadora e assustadora. A situação legal de Maurício era complicada, mas não desesperadora, especialmente se conseguissem evidências concretas da manipulação e coerção exercidas por Vítor. O Ministério Público Federal tinha interesse crescente em desmantelar organizações que usavam empresários legítimos como fachadas para lavagem de dinheiro, oferecendo acordos favoráveis para colaboradores que fornecessem informações valiosas. No entanto, Dr. Renato alertou sobre os perigos reais da situação. Organizações como aquela a qual Vítor pertencia
não hesitavam em usar violência quando se sentiam ameaçadas, e a foto de Lívia indicava a escalada preocupante nas táticas de intimidação. Qualquer operação contra eles precisaria ser coordenada com autoridades federais competentes e executada com máxima precisão para evitar represálias. O advogado ficou impressionado com a coragem e determinação de Patrícia, reconhecendo que sua perspectiva externa e motivação genuína poderiam ser cruciais para o sucesso da operação. Ele havia trabalhado em casos similares onde testemunhas se acovardavam no último momento ou onde as vítimas não conseguiam superar o medo para agir decisivamente. A presença de alguém disposto a assumir riscos por amor genuíno à família mudava completamente a dinâmica. Doutor, Renato explicou que precisariam de 2 tipos de evidências para construir um caso sólido: documentos comprovando o esquema de lavagem de dinheiro e gravações demonstrando extorsão e ameaças. Os papéis encontrados por Patrícia eram um bom começo, mas precisariam de material adicional que conectasse claramente Vitor aos crimes. Uma confissão gravada seria ideal, mas extremamente difícil de obter. A estratégia proposta pelo advogado era arriscada, mas engenhosa. Maurício marcaria uma reunião com Vitor, alegando estar pronto para fazer o pagamento dos R$800 mil, mas pediria garantias de que isso encerraria definitivamente sua participação no esquema. O objetivo seria fazer Vitor explicar detalhadamente como funcionava a operação, quem mais estava envolvido e que tipo de atividades Maurício deveria continuar executando. Patrícia propôs um refinamento crucial no plano. Ela sugeriria a Vitor que Maurício estava disposto não apenas a pagar, mas também a expandir significativamente as operações através de novos restaurantes em outras cidades. Essa perspectiva de lucros maiores poderia fazer o criminoso baixar a guarda e revelar informações sobre a estrutura mais ampla da organização, incluindo nomes de outros envolvidos e métodos operacionais. Doutor, Renato coordenou com investigadores federais especializados em crimes financeiros, obtendo equipamentos de gravação profissionais e orientações técnicas para garantir que qualquer material coletado teria valor legal. Os agentes demonstraram interesse imediato no caso, confirmando que Vitor estava sob investigação há meses como parte de uma operação maior contra redes de lavagem de dinheiro no sul do Brasil. A preparação da armadilha exigiu atenção meticulosa aos detalhes. Maurício precisaria atuar de forma convincente, demonstrando desespero genuíno, mas também ganância crescente que justificaria seu interesse em expandir as atividades ilegais. Qualquer sinal de nervosismo ou comportamento suspeito poderia alertar Vitor, que tinha experiência em identificar armadilhas policiais. Júlia utilizou sua formação jurídica para ajudar na preparação, ensaiando perguntas que Maurício deveria fazer para extrair o máximo de informações comprometedoras. Eles criaram um roteiro flexível que cobria diferentes cenários possíveis, desde Vitor estar apenas interessado no pagamento até ele estar disposto a discutir expansão das operações criminosas. A escolha do local para o encontro foi crucial. Vitor sempre preferia ambientes públicos onde pudesse observar movimentações suspeitas, mas também precisavam de um lugar onde conseguissem gravar com qualidade adequada. Doutor, Renato sugeriu um café nas Ramblas de Barcelona, área comercial movimentada de Maringá, onde o barulho ambiente mascararia equipamentos de gravação, mas a acústica ainda permitiria captação clara das conversas. André e Lívia foram informados apenas de que os pais estavam lidando com um problema empresarial sério, que logo seria resolvido. A família decidiu que manter as crianças ignorantes dos detalhes específicos era mais seguro, evitando comportamentos que pudessem alertar Vitor sobre mudanças na dinâmica familiar. Patrícia assumiu responsabilidade adicional de monitorar os adolescentes e garantir sua segurança durante a operação. O contato inicial com Vitor foi feito por Maurício, através de uma ligação onde ele demonstrou desespero crescente e disposição para negociar. O empresário seguiu o roteiro ensaiado, mencionando que havia conseguido reunir o dinheiro, mas queria garantias definitivas
sobre o futuro da família. Vítor reagiu com satisfação evidente, marcando o encontro para 2 dias depois, no local sugerido. Patrícia passou as 48 horas seguintes em estado de ansiedade controlada, mantendo suas rotinas normais na casa, enquanto mentalmente ensaiava todos os aspectos do plano. Sua experiência como educadora lidando com situações de crise a ajudava a manter calma externa, mesmo sob pressão intensa. Ela conversou com Caio na videochamada noturna, sem revelar nada sobre a situação, prometendo novidades importantes muito em breve. Dr. Renato conduziu reunião final de preparação na manhã da operação, revisando todos os procedimentos e contingências. Os investigadores federais estariam posicionados discretamente no café, prontos para intervir se a situação se tornasse perigosa. Maurício carregaria equipamento de gravação oculto e seguiria protocolo específico para ativar gravação no momento apropriado. A família passou a manhã em tensão quase insuportável, tentando manter a aparência de normalidade enquanto se preparava para um confronto que poderia determinar seu futuro. Patrícia preparou um almoço especial com pratos que sabia serem favoritos de todos, numa tentativa de trazer algum conforto em meio à ansiedade. André tocou piano mais cedo que o usual, suas melodias refletindo a tensão que pairava sobre a casa. Júlia conduziu Maurício através de exercícios de respiração e técnicas de relaxamento que aprendera durante seus anos como advogada, lidando com casos estressantes. Ela sabia que o sucesso da operação dependia da capacidade do marido de atuar naturalmente sob pressão extrema, sem revelar nervosismo que pudesse despertar suspeitas de Vítor sobre uma possível armadilha. 2 horas antes do encontro marcado, Maurício recebeu uma ligação inesperada de Vítor alterando o local da reunião. O criminoso agora queria se encontrar em um shopping center na periferia de Maringá, alegando maior privacidade para discutir negócios sensíveis. A mudança de última hora criou complicações logísticas significativas para a operação policial, exigindo reposicionamento rápido de toda a equipe de apoio. Dr. Renato interpretou a mudança como possível sinal de que Vítor estava sendo mais cauteloso que o normal, talvez devido a pressões de seus superiores na organização criminosa. Isso tornava a operação mais arriscada, mas também indicava que o criminoso estava sob pressão, podendo estar mais disposto a revelar informações para garantir que receberia o pagamento prometido. A tensão atingiu o pico quando Maurício se preparava para sair. Patrícia o abraçou brevemente, sussurrando palavras de encorajamento que refletiam sua fé genuína na coragem do empresário. Júlia segurou as mãos do marido, transmitindo força através do olhar que falava de anos de parceria e confiança mútua. André e Lívia, mesmo sem conhecer os detalhes, perceberam a importância do momento e desejaram boa sorte ao pai. O trajeto até o shopping foi tenso, mas necessário para Maurício organizar mentalmente sua atuação. Ele revisou pontos principais que deveria abordar com Vítor, lembrando-se das orientações sobre como extrair informações comprometedoras sem parecer excessivamente curioso. O sucesso dependeria de fazer o criminoso acreditar que estava completamente no controle da situação. Ao chegar ao local marcado, Maurício identificou Vítor sentado em uma mesa isolada na praça de alimentação, posição estratégica que lhe permitia observar todas as aproximações. O criminoso aparentava confiança total, vestido com terno caro e exibindo o relógio que claramente custara mais que muitas pessoas ganham em um ano. Sua aparência era a de um consultor empresarial bem-sucedido, não de alguém envolvido em atividades criminosas. O cumprimento inicial foi cordial, mas carregado de tensão subjacente. Vítor demonstrou satisfação evidente ao ver Maurício, interpretando sua presença como confirmação de que a extorsão havia funcionado perfeitamente. O criminoso ordenou café expresso e relaxou na cadeira, assumindo postura de quem estava completamente no controle da negociação que se seguiria. Maurício ativou discretamente o equipamento de gravação conforme instruído e começou a conversa seguindo o roteiro ensaiado. Ele expressou alívio por finalmente poder resolver a situação, mencionando as dificuldades que enfrentara para reunir o dinheiro exigido.
Vitor ouviu com interesse crescente, ocasionalmente fazendo perguntas sobre as fontes dos recursos e os métodos utilizados para levantá-los. A primeira revelação comprometedora veio quando Vitor explicou orgulhosamente como havia desenvolvido o esquema ao longo de anos, refinando técnicas para envolver empresários legítimos sem que eles percebessem inicialmente estar participando de atividades criminosas. Ele descreveu a operação como um negócio altamente lucrativo que beneficiava todas as partes envolvidas, desde que todos cooperassem adequadamente. Maurício seguiu o roteiro proposto por Patrícia, mencionando interesse em expandir seus restaurantes para outras cidades e perguntando se isso poderia criar novas oportunidades de parceria. Os olhos de Vitor literalmente brilharam com a perspectiva de lucros maiores, e ele começou a descrever detalhadamente como funcionava a rede de lavagem de dinheiro em escala regional, incluindo nomes de outros empresários envolvidos e cidades onde operavam. A conversa no shopping center tomou rumo dramático, quando Vitor, embriagado pela perspectiva de lucros maiores com a expansão dos restaurantes, começou a revelar detalhes comprometedores sobre toda a operação criminosa. Maurício, mantendo compostura admirável apesar da tensão extrema, conseguia extrair informações cruciais enquanto o equipamento de gravação registrava cada palavra incriminatória. Vitor descreveu com orgulho perverso como havia desenvolvido o esquema ao longo de 5 anos, começando em Curitiba e expandindo por todo o interior paranaense. Ele mencionou nomes específicos de outros empresários que haviam sido cooptados, cidades onde a organização operava, e até mesmo detalhes sobre superiores hierárquicos que controlavam a operação regional. Sua arrogância o impedia de perceber que estava fornecendo evidências perfeitas para sua própria condenação. Quando Maurício perguntou sobre garantias de que o pagamento de R$800 mil encerraria definitivamente sua participação, Vitor riu com desprezo. Ele explicou brutalmente que empresários úteis nunca eram completamente liberados, pois suas empresas haviam se tornado peças valiosas na máquina de lavagem de dinheiro. O pagamento atual era apenas o começo de uma relação que duraria enquanto os restaurantes fossem rentáveis e úteis para a organização. A revelação mais chocante veio quando Vitor descreveu as ameaças às famílias como ferramentas de gestão necessárias para manter a cooperação. Ele mencionou casualmente outros casos onde resistência havia sido desencorajada através de ações diretas contra parentes de empresários relutantes. Suas palavras foram registradas com clareza pelo equipamento de gravação, fornecendo evidência irrefutável de extorsão e ameaças criminosas. Maurício, seguindo orientações de Dr. Renato, provocou Vitor a fornecer mais detalhes sobre a estrutura da organização. O criminoso, completamente relaxado e confiante, descreveu como diferentes células operavam em várias cidades, coordenadas por um comando central que ele identificou como os Patrões de Porto Alegre. Ele mencionou volumes impressionantes de dinheiro sendo lavado mensalmente através da rede de empresas cooptadas. A arrogância de Vitor atingiu o pico quando ele advertiu Maurício sobre as consequências de qualquer tentativa de traição ou resistência. Ele descreveu detalhadamente como a organização lidava com parceiros desleais, sempre tomando cuidado para não deixar rastros que pudessem ser rastreados pelas autoridades. Suas palavras constituíam confissão clara de atividades criminosas e ameaças que seriam fundamentais para o processo legal. O momento crucial chegou quando Maurício mencionou preocupação com a segurança de sua família, especificamente perguntando sobre a foto de Lívia que haviam recebido. Vitor sorriu friamente e confirmou que a vigilância da família era contínua, descrevendo detalhes sobre os horários e atividades das crianças que provavam monitoramento sistemático. Ele explicou que demonstrar capacidade de alcançar os familiares era essencial para manter empresários cooperativos. Enquanto a conversa se desenrolava no shopping, Patrícia aguardava ansiosamente na Casa dos Campos, junto com Júlia, André e Lívia. A tensão era palpável enquanto eles tentavam manter normalidade aparente, sabendo que o futuro da família estava sendo decidido naquele momento.
André tocava piano obsessivamente, as melodias refletindo a ansiedade que todos sentiam, mas tentavam esconder. Dr. Renato mantinha contato constante com os investigadores federais posicionados discretamente no shopping, coordenando a operação em tempo real. Os agentes confirmaram que a qualidade das gravações estava excelente e que o material coletado já fornecia base sólida para processos criminais contra Vítor e sua organização. Cada palavra pronunciada pelo criminoso fortalecia o caso legal da família. A situação tomou rumo inesperado quando Vítor recebeu telefonema urgente de um superior hierárquico. A conversa, parcialmente audível para Maurício, revelou pressões crescentes sobre Vítor para acelerar a coleta de pagamentos de todos os empresários envolvidos. Aparentemente, a organização estava sendo pressionada por investigações policiais em outras regiões e precisava liquidar rapidamente suas operações no Paraná. Após o telefonema, Vítor tornou-se visivelmente mais tenso e agressivo. Ele exigiu que Maurício entregasse imediatamente os R$800 mil, ameaçando consequências graves se houvesse qualquer demora adicional. Sua mudança de comportamento confirmou que a organização criminosa estava sob pressão, tornando-a mais perigosa, mas também mais vulnerável a erros. Maurício seguiu o protocolo estabelecido, alegando que o dinheiro estava depositado em conta bancária e que precisaria de acesso a computador para fazer a transferência. Vítor, ansioso para concluir a transação, concordou em acompanhá-lo até uma agência bancária próxima. Essa movimentação havia sido antecipada pelo plano, permitindo que os investigadores federais os seguissem discretamente. O trajeto até o banco foi tenso, com Vítor demonstrando paranoia crescente, observando constantemente o ambiente em busca de sinais de vigilância. Maurício manteve conversa casual, continuando a extrair informações sobre cronogramas da organização e próximos alvos que estavam sendo preparados. Cada detalhe revelado aumentava o valor das evidências sendo coletadas. Na agência bancária, a situação atingiu um momento crítico. Vítor exigiu que Maurício acessasse sua conta e iniciasse transferência imediata para uma conta offshore que ele forneceu. Maurício alegou dificuldades técnicas com o sistema, ganhando tempo para que os investigadores federais se posicionassem adequadamente para a prisão que estava prestes a acontecer. A tensão explodiu quando Vítor percebeu demora excessiva e começou a suspeitar de armadilha. Ele confrontou Maurício agressivamente, exigindo explicações e ameaçando consequências imediatas se descobrisse qualquer traição. Maurício manteve compostura impressionante, insistindo que problemas técnicos eram comuns em transferências internacionais de valores elevados. O momento da verdade chegou quando agentes federais se identificaram e cercaram Vítor dentro da agência bancária. A expressão do criminoso mudou instantaneamente de arrogância suprema para choque absoluto quando percebeu que havia caído em armadilha cuidadosamente preparada. Suas tentativas de resistência foram inúteis diante do cerco profissional dos investigadores. Dr. Renato chegou rapidamente ao local, garantindo que todos os procedimentos legais fossem seguidos corretamente. Maurício foi imediatamente reconhecido como testemunha colaboradora em vez de suspeito, mudança de status que protegia legalmente sua posição no caso. As gravações obtidas foram formalmente entregues às autoridades competentes como evidência crucial. Vítor foi preso em flagrante por extorsão, ameaças e participação em organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. Sua expressão de incredulidade revelava que ele nunca imaginara que suas vítimas pudessem se organizar efetivamente contra ele. A arrogância que o levara a revelar tantos detalhes comprometedores tornara-se instrumento de sua própria condenação. A notícia da prisão foi comunicada imediatamente à família Campos. Patrícia recebeu a ligação de Doutor. Renato, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, correndo para abraçar Júlia, André e Lívia. O peso que carregavam há meses finalmente havia sido removido, substituído por esperança renovada e sensação de vitória contra forças que pareciam invencíveis. Maurício retornou para casa recebido como herói pelos filhos,
que finalmente compreenderam que o pai havia enfrentado situação perigosa para proteger a família. André tocou uma melodia triunfante, que compusera espontaneamente, enquanto Lívia abraçou o pai com força, que expressava meses de preocupação reprimida finalmente sendo liberada. A investigação federal se expandiu rapidamente com base nas informações fornecidas por Vítor durante as gravações. Outros empresários vítimas foram identificados e contatados, muitos demonstrando alívio imenso ao descobrir que finalmente poderiam escapar dos esquemas que os mantinham prisioneiros. A coragem da família Campos inspirou outras vítimas a cooperar com as autoridades. Dr. Renato explicou que o processo legal ainda levaria meses para ser concluído, mas as evidências coletadas praticamente garantiam condenações significativas para Vítor e outros membros da organização criminosa. Maurício enfrentaria investigações sobre suas atividades anteriores, mas seu status de testemunha colaboradora e as circunstâncias de coerção tornariam muito provável um acordo favorável. Patrícia foi reconhecida oficialmente por investigadores federais como peça fundamental no sucesso da operação. Sua coragem em confrontar a situação e sua inteligência em propor soluções criativas haviam sido cruciais para quebrar um esquema que operava impunemente há anos. Ofertas de trabalho em órgãos de segurança pública chegaram, reconhecendo suas habilidades únicas em investigação e proteção. A primeira noite após a prisão de Vítor foi de celebração contida na casa dos Campos. A família se reuniu ao redor da mesa de jantar pela primeira vez em meses, sem a sombra de medo pairando sobre eles. Patrícia preparou um jantar especial com pratos nordestinos que simbolizavam renovação e esperança, compartilhando pela primeira vez a mesa como membro efetivo da família. André tocou composições que havia criado durante os meses difíceis, transformando melodias melancólicas em hinos de vitória. Lívia falou abertamente sobre seus medos durante o período de crise, expressando gratidão imensa pela coragem de todos os envolvidos na operação. Maurício e Júlia se abraçaram com intensidade, que revelava como a aprovação havia fortalecido ainda mais seu relacionamento. Patrícia ligou para Caio naquela noite com notícias extraordinárias. Além da resolução da crise, a família Campos havia decidido formalizar oferta para trazer o menino para Maringá, custeando sua educação e providenciando documentação necessária para reunir mãe e filho definitivamente. O sonho que a motivara durante anos finalmente se tornava realidade através de circunstâncias que nunca poderia ter imaginado. Os dias seguintes à prisão de Vítor trouxeram alívio imenso, mas também novos desafios que a família Campos não havia antecipado completamente. A investigação federal se espalhara por 3 estados, expondo uma rede de lavagem de dinheiro muito mais extensa do que qualquer um imaginara inicialmente. Maurício descobriu que seu envolvimento, embora involuntário, era apenas uma pequena parte de um esquema que movimentava milhões de reais mensalmente. Dr. Renato coordenou as negociações com o Ministério Público Federal, apresentando todas as evidências que comprovavam a coerção e manipulação sofrida por Maurício. As gravações da confissão de Vítor foram fundamentais para estabelecer que o empresário havia sido vítima em vez de cúmplice voluntário. O advogado trabalhou incansavelmente para garantir que a cooperação da família resultasse em acordos favoráveis que protegessem seus direitos legais. A primeira consequência inesperada veio quando a investigação revelou que outros membros da organização criminosa haviam infiltrado agentes em várias empresas de Maringá, incluindo alguns fornecedores dos restaurantes de Maurício. Isso significava que a família ainda poderia estar sob vigilância, exigindo medidas de proteção até que toda a rede fosse desmantelada. Agentes federais forneceram proteção discreta enquanto as prisões continuavam. Patrícia enfrentou seu próprio conjunto de obstáculos durante esse período. Sua decisão corajosa de se envolver na operação contra Vítor chamou a atenção de autoridades de imigração, que começaram a investigar sua documentação e situação legal no país. Embora ela sempre tivesse trabalhado legalmente, a burocracia brasileira
criou complicações que ameaçavam seus planos de trazer Caio para Maringá. A segunda consequência significativa afetou diretamente os negócios da família. Quando a história vazou para a imprensa local, alguns clientes dos restaurantes reagiram negativamente, associando erroneamente Maurício aos crimes expostos na investigação. As vendas caíram dramaticamente nas primeiras semanas, forçando o empresário a demitir funcionários e considerar fechamento temporário de 2 estabelecimentos menores. Júlia retornou à advocacia após anos de afastamento, especializando-se em defender outras vítimas de esquemas similares que emergiram durante a investigação federal. Sua experiência pessoal lhe dava credibilidade única para representar empresários que haviam passado por situações comparáveis. Ela trabalhou pro bono para famílias que não tinham recursos para contratar advogados especializados, transformando sua aprovação em instrumento de justiça social. André encontrou na música uma forma de processar o trauma familiar, criando composições que contavam a história de resistência e coragem que haviam vivido. Suas peças chamaram a atenção de professores do Conservatório Musical de Maringá, que o convidaram para apresentações que ajudaram a mudar a percepção pública sobre a família. A música tornou-se ferramenta de cura, tanto pessoal quanto comunitária. Lívia canalizou sua experiência através dos estudos, desenvolvendo o projeto escolar sobre combate ao crime organizado que impressionou educadores e autoridades locais. Seu trabalho foi selecionado para a competição estadual de projetos estudantis, trazendo reconhecimento positivo que contrastava com a publicidade negativa inicial. Ela descobriu vocação para direito penal, que a motivou a planejar carreira acadêmica focada em justiça criminal. A investigação revelou que Vitor havia subestimado gravemente a inteligência e determinação de suas vítimas. Durante interrogatórios, ele confessou detalhes adicionais sobre a organização, aparentemente tentando negociar redução de pena através de colaboração com as autoridades. Suas revelações levaram à prisão de outros 15 integrantes da rede criminosa, incluindo os patrões de Porto Alegre, que ele havia mencionado. Patrícia enfrentou o maior obstáculo pessoal, quando descobriu que trazer Caio para o Brasil exigiria processo legal complexo envolvendo transferência de tutela e regularização de documentos. A família Campos se comprometeu a custear todos os procedimentos legais, mas a burocracia poderia levar meses ou até anos para ser concluída. A incerteza sobre quando poderia reunir-se com o filho testou sua resistência emocional. O primeiro obstáculo para a recuperação financeira dos restaurantes foi a desconfiança dos clientes habituais, que associavam o nome Campos aos crimes expostos na mídia. Maurício precisou investir em campanha de relações públicas para explicar sua posição como vítima e testemunha colaboradora. Ele contratou empresa especializada em gestão de crises para reconstruir gradualmente a reputação dos negócios. A segunda dificuldade empresarial veio quando alguns fornecedores, com medo de associação com investigações criminais, cancelaram contratos de exclusividade que haviam sido fundamentais para o sucesso dos restaurantes. Maurício precisou encontrar novos parceiros comerciais, processo demorado que afetou qualidade e custos operacionais. A reconstrução da cadeia de suprimentos exigiu investimento significativo e renegociação de todas as condições comerciais. A família descobriu que a recuperação psicológica seria processo longo e complexo. Júlia desenvolveu ansiedade relacionada à segurança das crianças, verificando obsessivamente suas atividades e localizações. André passou por período de insônia, revivendo em sonhos as tensões dos meses de crise. Lívia demonstrou hipervigilância que afetava sua concentração escolar, exigindo acompanhamento psicológico especializado. Doutor, Renato trabalhou incansavelmente para garantir que o acordo de colaboração de Maurício incluísse proteção legal máxima para toda a família. As negociações com promotores federais foram complexas, equilibrando a necessidade de cooperação total com investigações contra a proteção dos direitos da família. O advogado conseguiu acordo que classificava oficialmente Maurício como vítima em vez de cúmplice,
status crucial para sua proteção legal. Patrícia demonstrou resistência extraordinária durante esse período, mantendo rotinas normais de trabalho enquanto lidava com processos burocráticos complexos para regularizar sua situação e trazer Caio. Sua determinação inspirou a família inteira, lembrando a todos de que superação exige persistência diária, mesmo quando resultados demoram para aparecer. Ela se tornou símbolo de força para todos os envolvidos na situação. A comunidade maringaense gradualmente começou a compreender o verdadeiro papel da família nos eventos. Reportagens investigativas detalhadas explicaram como eles haviam sido manipulados e como sua coragem ajudara a desmantelar a organização criminosa que operava regionalmente. O apoio público cresceu conforme pessoas compreenderam que os Campos eram heróis em vez de vilões na história. A terceira consequência inesperada foi positiva. Ofertas de trabalho e parcerias comerciais começaram a chegar conforme a verdadeira história se tornava conhecida. Empresários locais reconheceram a integridade da família e quiseram se associar a pessoas que haviam demonstrado coragem moral excepcional. Maurício recebeu propostas para expandir seus restaurantes através de franquias em outras cidades paranaenses. Os restaurantes gradualmente recuperaram clientela conforme a campanha de esclarecimento pública mostrava resultados. Maurício implementou política de transparência total nas operações financeiras, contratando auditoria independente para demonstrar que todos os procedimentos eram completamente legais. A transparência se tornou diferencial competitivo que atraiu clientes que valorizavam estabelecimentos éticos. Patrícia recebeu reconhecimento formal das autoridades federais por sua contribuição crucial para desmantelamento da organização criminosa. Além de certificado de colaboração cidadã, ela foi convidada para palestrar em eventos sobre combate ao crime organizado, compartilhando sua experiência com outros que poderiam enfrentar situações similares. Sua história inspirou campanhas de conscientização sobre sinais de atividade criminosa. A família estabeleceu nova dinâmica, baseada em transparência total e comunicação aberta sobre desafios e preocupações. Reuniões familiares semanais foram instituídas para discutir progresso da recuperação, planos futuros e qualquer problema que surgisse. Essa abertura fortaleceu vínculos familiares que haviam sido testados durante a crise, criando base sólida para crescimento futuro. André recebeu bolsa de estudos integral em Conservatório Musical de Curitiba, reconhecimento de seu talento e das composições inspiradas pela experiência familiar. Sua decisão de aceitar a oportunidade representou o primeiro passo para a reconstrução dos sonhos familiares que haviam sido temporariamente suspensos durante a crise. A música se tornaria ponte entre o trauma passado e esperanças futuras. Lívia foi convidada para o Programa de Jovens Talentos em Direito Criminal da Universidade Federal do Paraná. Oportunidade de desenvolver precocemente interesse acadêmico que surgiu durante a experiência familiar. Seu projeto sobre combate ao crime organizado impressionou professores universitários que ofereceram mentoria para desenvolver pesquisa mais aprofundada sobre o tema. A recuperação emocional da família foi auxiliada por acompanhamento psicológico especializado em trauma familiar, programa custeado pela própria família como investimento em sua saúde mental. As sessões ajudaram cada membro a processar individualmente sua experiência, enquanto fortalecia vínculos que os mantiveram unidos durante a crise. O apoio profissional acelerou significativamente o processo de cura. Doutor Renato informou que o processo criminal contra Vitor e outros membros da organização avançava rapidamente, com perspectivas excelentes de condenações significativas. As evidências coletadas através da operação coordenada pela família eram consideradas irrefutáveis pelos promotores. O julgamento estava programado para acontecer dentro de 6 meses, proporcionando fechamento legal para toda a situação. A notícia mais esperada chegou quando as autoridades confirmaram que Caio poderia vir para Maringá dentro de 2 meses, após conclusão dos procedimentos burocráticos acelerados devido às circunstâncias especiais do caso.
Patrícia chorou de alegria ao receber confirmação oficial de que finalmente poderia reunir-se com o filho, realizando o sonho que a motivara durante anos de separação e sacrifício. A chegada de Caio a Maringá representou um marco emocional na vida de Patrícia e símbolo de renovação para toda a família Campos. O menino de 10 anos desceu do avião no aeroporto regional de Maringá, carregando uma mala pequena e sorriso tímido que espelhava a mistura de ansiedade e excitação que sentia por finalmente reencontrar a mãe após quase um ano de separação através apenas de videochamadas. Patrícia aguardava no saguão do aeroporto, acompanhada por Maurício, Júlia, André e Lívia, que haviam insistido em participar daquele momento histórico para a família ampliada que todos se tornaram durante os meses de crise. O abraço entre mãe e filho durou vários minutos, ambos chorando de alegria enquanto anos de saudade acumulada se dissipavam através do contato físico que haviam sonhado por tanto tempo. Caio demonstrou maturidade surpreendente para sua idade, resultado da responsabilidade precoce que assumira cuidando da avó em Recife enquanto a mãe trabalhava em Maringá. Ele conversou respeitosamente com cada membro da família Campos, agradecendo em português formal que aprendera especialmente para a ocasião. Sua educação e caráter impressionaram todos, confirmando que Patrícia havia criado um filho excepcional mesmo à distância. A adaptação de Caio à vida paranaense foi facilitada pelo carinho genuíno que recebeu de todos na casa. André ensinou-lhe acordes básicos de piano, descobrindo que o menino tinha ouvido musical natural herdado da avó pernambucana que cantava canções tradicionais. Lívia tornou-se irmã mais velha protetora, ajudando-o com lições de casa e apresentando-o aos colegas da escola onde foi matriculado. Os restaurantes de Maurício haviam se recuperado completamente, beneficiando-se da publicidade positiva que surgiu quando a verdade sobre seu heroísmo se tornou amplamente conhecida. Clientes vinham não apenas pela excelente culinária, mas também para demonstrar apoio a uma família que enfrentara a adversidade com coragem excepcional. As reservas aumentaram significativamente, permitindo recontratação de todos os funcionários demitidos durante a crise. Júlia estabeleceu consultório jurídico especializado em defender vítimas de crimes financeiros, utilizando experiência pessoal para ajudar outros que enfrentavam situações similares. Sua reputação cresceu rapidamente na comunidade legal paranaense, tanto por competência técnica quanto por empatia genuína com clientes que compreendiam suas motivações pessoais. Ela trabalhou pro bono para famílias carentes, transformando trauma em missão social. A investigação federal resultou em desmantelamento completo da organização criminosa que havia atormentado dezenas de empresários em 3 estados. Vítor foi condenado a 15 anos de prisão por formação de quadrilha, extorsão, ameaças e lavagem de dinheiro. Outros 14 membros da rede receberam sentenças que variavam de 8 a 20 anos, dependendo de seu envolvimento e cooperação com as autoridades. Patrícia foi oficialmente reconhecida como heroína cívica pela Câmara Municipal de Maringá, recebendo título honorífico que destacava sua coragem em confrontar o crime organizado. A cerimônia foi emocionante, com presença de autoridades estaduais e federais que testemunharam sobre a importância de sua contribuição para a segurança pública regional. Caio assistiu orgulhoso enquanto sua mãe recebia reconhecimento merecido por sua bravura. André foi aceito no Conservatório Musical de Curitiba com bolsa integral, oportunidade que representava a realização de sonhos que haviam sido temporariamente suspensos durante a crise familiar. Suas composições, inspiradas pela experiência de superação familiar, chamaram a atenção de professores renomados, que reconheceram seu talento excepcional e maturidade artística desenvolvida através do trauma transformado em arte. Lívia destacou-se academicamente, mantendo as melhores notas de sua turma, enquanto desenvolvia projeto de pesquisa sobre combate ao crime organizado que impressionou educadores estaduais. Ela recebeu convite para participar de programa de iniciação científica júnior na Universidade Federal do Paraná.
Oportunidade de explorar precocemente interesse em direito penal que surgiu durante a experiência familiar. A família estabeleceu tradição de jantar dominical, onde compartilhavam gratidão por superação coletiva e planos para o futuro. Patrícia preparava pratos nordestinos que ensinava a Caio, preservando tradições culinárias que conectavam toda a família às origens pernambucanas. André tocava música durante as refeições, criando atmosfera de celebração que contrastava dramaticamente com a tensão dos meses anteriores. Doutor, Renato tornou-se amigo próximo da família, visitando regularmente para acompanhar desenvolvimento legal do caso e manter vínculos pessoais que se formaram durante a crise. Ele ofereceu orientação jurídica contínua para a proteção dos direitos da família e aconselhamento para outros que procuravam ajuda em situações similares. Sua experiência com o caso dos Campos tornou-se referência em sua prática profissional. Maurício implementou política de responsabilidade social em seus restaurantes, destinando percentual dos lucros para a fundação que ajudava vítimas de crimes financeiros. A iniciativa gerou reconhecimento comunitário e atraiu clientes que valorizavam estabelecimentos comprometidos com justiça social. Os restaurantes se tornaram símbolos de integridade empresarial na região. Caio adaptou-se rapidamente à escola paranaense, destacando-se em matemática e ciências, enquanto fazia amizades que o ajudaram a superar saudade inicial de Recife. Seus professores notaram maturidade excepcional e senso de responsabilidade que refletiam a educação sólida recebida da mãe e avó. Ele mantinha contato regular com a avó através de videochamadas, compartilhando experiências da nova vida. A recuperação emocional da família foi consolidada através de acompanhamento psicológico que os ajudou a processar trauma coletivo e individual. Sessões familiares fortaleceram comunicação e vínculos que haviam sido testados durante a crise. Cada membro desenvolveu estratégias pessoais para lidar com memórias difíceis, enquanto celebrava força descoberta através da adversidade superada. Patrícia recebeu ofertas de trabalho em órgãos de segurança pública, que reconheceram suas habilidades únicas em investigação e proteção. Ela escolheu permanecer com a família Campos, mas aceitou posição consultiva em programa governamental de prevenção ao crime organizado. Seu trabalho combinava experiência pessoal com formação em pedagogia para educar comunidades sobre sinais de atividade criminosa. A comunidade maringaense abraçou completamente a família como símbolos de resistência e coragem. Convites para palestras e eventos comunitários demonstravam respeito que haviam conquistado através de conduta exemplar durante e após a crise. Maurício foi eleito presidente da Associação de Empresários Locais, posição que usou para promover práticas comerciais éticas e transparência empresarial. André estreou composição sinfônica, baseada na experiência familiar, em concerto beneficente que arrecadou fundos para vítimas de crimes financeiros. A apresentação emocionou a audiência, que reconheceu transformação de trauma em arte inspiradora. Críticos musicais elogiaram maturidade artística excepcional para sua idade e profundidade emocional das composições. Lívia foi selecionada para representar o Paraná em competição nacional de projetos estudantis sobre segurança pública. Sua pesquisa sobre métodos de identificação precoce de esquemas criminosos impressionou jurados acadêmicos e autoridades policiais. O reconhecimento confirmou vocação para a carreira em direito penal que planejava seguir na universidade. Júlia estabeleceu parceria com universidades regionais para desenvolver programa de educação jurídica comunitária, ensinando cidadãos a reconhecer e denunciar atividades criminosas. Suas palestras combinavam conhecimento técnico com experiência pessoal, tornando conceitos legais complexos acessíveis para público geral. O programa se tornou modelo replicado em outros estados. A família organizou festa de aniversário surpresa para Patrícia, celebrando não apenas sua idade, mas também coragem que salvara todos de destino terrível. A comemoração reuniu amigos, autoridades e membros da comunidade
que queriam homenagear a heroína local. Caio preparou discurso em português que emocionou todos os presentes com sua gratidão pela bravura da mãe. Maurício anunciou expansão dos restaurantes para Curitiba e Londrina, crescimento empresarial que demonstrava recuperação completa dos negócios e confiança renovada no futuro. Os novos estabelecimentos seguiriam um modelo de responsabilidade social desenvolvido em Maringá, destinando recursos para combate ao crime organizado. A expansão criaria empregos e espalharia mensagem de integridade empresarial. Dr. Renato informou que processo de indenização por danos morais e materiais contra Vitor e outros membros da organização avançava favoravelmente. Os recursos recuperados permitiriam investimentos adicionais na educação das crianças e expansão das atividades de responsabilidade social da família. Justiça Civil Complementária, punições criminais já aplicadas. Patrícia matriculou-se em curso de Direito Noturno para formalizar conhecimento legal que desenvolvera através da experiência prática. Seu objetivo era especializar-se em proteção de vítimas de crimes financeiros, combinando educação formal com experiência vivida para ajudar outros, enfrentando situações similares. A família apoiou completamente sua decisão de retomar estudos superiores. A história da família Campos tornou-se caso estudado em academias de polícia e faculdades de direito como exemplo de cooperação cívica efetiva com autoridades. Documentário produzido por emissora local contou história completa, inspirando outros a denunciar atividades criminosas e cooperar com investigações. O legado de coragem transcendeu experiência pessoal para beneficiar sociedade mais ampla. Caio demonstrou interesse em seguir carreira médica, inspirado pela experiência de ver como pessoas corajosas podem curar feridas sociais, assim como médicos curam doenças físicas. Sua maturidade precoce e senso de responsabilidade social impressionavam educadores que reconheciam potencial excepcional para contribuições futuras à sociedade brasileira. 2 anos após a prisão de Vitor, a vida da família Campos havia se transformado completamente, mas de maneiras que ninguém poderia ter imaginado durante os meses sombrios da crise. Patrícia, agora reconhecida oficialmente como membro integral da família, cursava o 3º semestre de Direito na Universidade Federal do Paraná, enquanto continuava coordenando a Casa dos Campos e criando Caio em ambiente de amor e estabilidade. A fundação estabelecida pelos restaurantes de Maurício havia expandido significativamente, oferecendo apoio legal, financeiro e psicológico para vítimas de crimes organizados em todo o estado do Paraná. Patrícia assumiu o cargo de diretora executiva da instituição, combinando formação em pedagogia com experiência vivida para desenvolver programas inovadores de prevenção e assistência. Seu trabalho ganhou reconhecimento nacional como modelo de responsabilidade social empresarial. André havia se tornado prodígio musical, reconhecido internacionalmente, com composições baseadas na experiência familiar sendo executadas por orquestras sinfônicas em várias capitais brasileiras. Sua peça Coragem Silenciosa, inspirada na determinação de Patrícia, foi selecionada para a abertura do Festival de Inverno de Bonito, levando a história de superação familiar para a audiência nacional. Críticos musicais elogiaram a maturidade emocional excepcional de suas obras. Lívia havia concluído o ensino médio com distinção máxima, sendo aceita com bolsa integral no curso de Direito da Universidade de São Paulo. Seu projeto de pesquisa sobre prevenção ao crime organizado resultou em publicação acadêmica, que se tornou referência para estudantes e profissionais da área. Ela planejava especializar-se em direito penal econômico, seguindo inspiração gerada pela experiência familiar, transformada em vocação acadêmica. Caio demonstrou adaptação exemplar à vida paranaense, destacando-se academicamente enquanto mantinha vínculos afetivos com as tradições nordestinas através dos ensinamentos de Patrícia. Ele desenvolveu interesse em medicina preventiva, inspirado pela observação de como problemas sociais podem ser tratados antes de se tornarem crises destrutivas. Professores reconheciam potencial excepcional
e maturidade incomum para sua idade. Júlia havia estabelecido escritório jurídico próspero, especializado em crimes financeiros, atendendo clientes em todo o sul do Brasil. Sua reputação de integridade absoluta e empatia genuína atraía tanto vítimas necessitadas de representação quanto colegas advogados que buscavam orientação ética. Ela frequentemente palestrava em universidades sobre responsabilidade social da advocacia e importância da coragem cívica. Doutor Renato tornou-se sócio do escritório de Júlia, combinando expertise técnica com experiência prática desenvolvida durante o caso que os aproximou. Juntos, eles criaram um modelo de assistência jurídica que equilibrava a excelência profissional com acessibilidade para vítimas sem recursos financeiros. O escritório ganhou o Prêmio Estadual de Responsabilidade Social por trabalho pro bono excepcional. Maurício expandiu significativamente os negócios, com restaurantes operando em 5 cidades paranaenses e planos de franchising para outros estados. Cada estabelecimento seguia rigorosamente princípios de transparência total e responsabilidade social desenvolvidos após a crise. Ele se tornou porta-voz nacional de práticas empresariais éticas, palestrando frequentemente sobre como integridade pode ser vantagem competitiva sustentável. A recuperação emocional de toda a família havia sido consolidada através de apoio psicológico contínuo e fortalecimento de vínculos familiares baseados em comunicação aberta e apoio mútuo. Rituais familiares semanais incluíam jantares especiais onde cada membro compartilhava conquistas e desafios, mantendo conexão que os sustentara durante a adversidade. A transparência se tornara a característica definitiva da dinâmica familiar. Patrícia estabeleceu o programa educacional inovador, que ensinava reconhecimento de sinais de crime, organizado em escolas públicas paranaenses. Sua abordagem combinava conceitos jurídicos com linguagem acessível, capacitando jovens e educadores a identificar situações suspeitas e procurar ajuda apropriada. O programa foi adotado oficialmente pela Secretaria de Educação como modelo de prevenção comunitária. André recebeu convite para estudar composição na Juilliard School de Nova York, oportunidade que representava reconhecimento internacional de seu talento excepcional. Sua decisão de aceitar foi apoiada entusiasticamente pela família, que compreendeu que a experiência internacional ampliaria perspectivas artísticas enquanto espalharia mensagem de superação através da música. Sua partida seria temporária, com retornos regulares ao Brasil. A investigação federal havia resultado em recuperação significativa de recursos financeiros que foram distribuídos entre as vítimas da organização criminosa. A família Campos recebeu indenização substancial, que investiram integralmente na expansão da fundação e programas educacionais. Eles rejeitaram o uso pessoal dos recursos, preferindo transformar compensação em benefício social duradouro. Lívia desenvolveu o aplicativo móvel, que permitia a denúncia anônima de atividades suspeitas relacionadas ao crime organizado, projeto que ganhou o Prêmio Nacional de Inovação Tecnológica Social. O aplicativo foi adotado por várias polícias estaduais como ferramenta oficial de prevenção, demonstrando como experiência pessoal pode ser transformada em soluções práticas para problemas sociais complexos. Caio mantinha comunicação regular com a avó em Recife através de videochamadas semanais, compartilhando o progresso acadêmico e experiências na nova vida. A avó expressava orgulho imenso por seu desenvolvimento e gratidão pela oportunidade que Patrícia criara para futuro melhor. Planos estavam sendo feitos para trazer a avó para Maringá durante férias escolares, reunindo completamente a família nordestina. A comunidade maringaense adotou a família como símbolo de valores que a cidade queria promover: coragem, integridade, solidariedade e transformação positiva diante da adversidade. Maurício foi eleito cidadão honorário de Maringá, reconhecimento que refletia respeito conquistado através de conduta exemplar, durante e após a crise. A família participava regularmente de eventos cívicos como oradores inspiracionais.
Patrícia recebeu convite para integrar Comitê Nacional de Combate ao Crime Organizado. Posição consultiva que reconhecia a expertise única desenvolvida através de experiência prática e formação acadêmica crescente. Seu trabalho influenciaria políticas públicas de prevenção e assistência a vítimas em nível federal, ampliando o impacto social de sua coragem individual para benefício nacional. André estabeleceu bolsa de estudos em seu nome para jovens músicos de famílias humildes, programa administrado através da Fundação Familiar. A iniciativa reconhecia a importância da arte como ferramenta de transformação social e expressão emocional durante períodos difíceis. Beneficiários desenvolveram repertório que incluía composições originais sobre superação e esperança. Júlia foi nomeada para a Comissão Especial da Ordem dos Advogados, que desenvolvia diretrizes éticas para a advocacia em casos de crime organizado. Sua experiência como vítima, que se tornou defensora de outras vítimas, proporcionava perspectiva única sobre necessidades reais de pessoas enfrentando situações similares. As diretrizes se tornaram modelo nacional para assistência jurídica ética. A Fundação expandiu atividades para incluir centro de educação financeira que ensinava pequenos empresários a reconhecer e resistir a propostas criminosas disfarçadas de oportunidades legítimas. Patrícia coordenava workshops que combinavam educação prática com relatos pessoais, criando conscientização que poderia prevenir que outros enfrentassem situações similares à da família. Maurício foi convidado para conselho consultivo do Ministério da Justiça sobre prevenção ao crime organizado no setor empresarial. Sua experiência como vítima, que se tornou colaborador efetivo das autoridades, fornecia insights valiosos sobre métodos de aproximação criminosa e estratégias de resistência. Suas recomendações influenciaram campanhas nacionais de conscientização empresarial. Doutor Renato publicou livro sobre o caso como estudo de direito penal aplicado, obra que se tornou referência acadêmica em faculdades de direito brasileiras. O livro detalhava aspectos legais da investigação, enquanto preservava a dignidade de todas as pessoas envolvidas. Royalties foram destinados integralmente para a Fundação da Família, transformando o conhecimento em recursos para ajudar outras vítimas. Caio demonstrou liderança natural na escola, organizando projetos comunitários que aplicavam lições aprendidas através da experiência familiar sobre importância da coragem cívica e responsabilidade social. Seus professores notaram capacidade excepcional de inspirar colegas a se envolverem em atividades que beneficiavam comunidade local. Ele planejava carreira médica focada em saúde comunitária preventiva. A família estabeleceu tradição de viagem anual para Recife, mantendo conexões com origens nordestinas, enquanto compartilhava sucesso alcançado através de perseverança e apoio mútuo. Essas visitas fortaleciam a identidade cultural de Caio e Patrícia, enquanto demonstravam para familiares e amigos pernambucanos que sonhos podem ser realizados através de trabalho árduo e determinação. Patrícia completou metade do curso de Direito com notas excepcionais, equilibrando estudos com trabalho na fundação e responsabilidades familiares. Professores reconheciam excepcionalidade de estudante que combinava experiência prática com dedicação acadêmica, frequentemente usando seu caso como exemplo de aplicação real de conceitos jurídicos teóricos. Ela planejava especialização em Direito Internacional dos Direitos Humanos. André compôs sinfonia dedicada a todas as vítimas de crime organizado que encontraram coragem para resistir e colaborar com autoridades. A obra seria estreada por Orquestra Sinfônica Nacional em concerto beneficente que arrecadaria fundos para programas de assistência a vítimas. A composição representava a transformação definitiva de trauma pessoal em arte que inspiraria outros enfrentando adversidades similares. A história da família se tornou documentário que ganhou Prêmio Internacional de Cinema Social, levando mensagem de coragem e resistência para a audiência global. O filme destacava como pessoas comuns podem fazer diferença extraordinária quando escolhem agir corretamente diante da injustiça,
inspirando movimentos de conscientização sobre crime organizado em vários países. Lívia recebeu menção honrosa em competição internacional de projetos jovens sobre segurança pública, reconhecimento que confirmou qualidade excepcional de seu trabalho acadêmico. Sua pesquisa foi traduzida para inglês e espanhol, sendo utilizada por organizações internacionais que combatem crime transnacional. Ela planejava doutorado em criminologia com foco em prevenção comunitária. 5 anos após a descoberta dos documentos no lixo, que mudou suas vidas para sempre, Patrícia observava pela janela de seu escritório na fundação o movimento crescente de Maringá enquanto refletia sobre a jornada extraordinária que transformara uma faxineira nordestina em defensora nacional de direitos das vítimas de crime organizado. A cidade que a acolhera como imigrante em busca de oportunidades havia se tornado lar definitivo, onde construíra legado que transcendia suas expectativas mais ambiciosas. A formatura em Direito de Patrícia foi celebrada por toda a família Campos e centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas por seu trabalho na Fundação. Aos 43 anos, ela se tornara a primeira da família nordestina a completar ensino superior, conquista que dedicou especialmente à memória de sua mãe, que havia enviado a neta para o Sul com esperanças que agora se concretizavam além de qualquer sonho inicial. Caio, agora com 15 anos, destacava-se como um dos melhores alunos do ensino médio de Maringá enquanto desenvolvia projeto de iniciação científica sobre medicina preventiva em comunidades carentes. Sua pesquisa, orientada por professores da Universidade Estadual de Maringá, investigava como intervenções educacionais precoces podem prevenir problemas sociais antes que se tornem crises que exigem intervenções custosas e traumáticas. A fundação dirigida por Patrícia havia se tornado referência nacional em assistência a vítimas de crimes financeiros, operando em 12 estados brasileiros e atendendo mais de 3.000 famílias anualmente. Seus programas inovadores combinavam assistência jurídica, apoio psicológico, educação preventiva e reinserção econômica, oferecendo solução integral para problemas complexos que vão além de aspectos puramente legais. André retornou dos Estados Unidos após completar mestrado na Juilliard, com distinção máxima, trazendo experiência internacional que enriqueceu ainda mais suas composições inspiradas pela resistência e superação. Sua sinfonia Vozes da Coragem foi executada em concerto especial no Teatro Municipal de São Paulo, com renda integral destinada para a expansão das atividades da Fundação Familiar. Lívia formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo como oradora da turma, discursando sobre responsabilidade social da advocacia e importância da coragem cívica na construção de sociedade justa. Ela foi aceita em programa de doutorado em Harvard para estudar Direito Internacional dos Direitos Humanos, oportunidade que permitiria ampliar conhecimento sobre combate ao crime organizado transnacional. Júlia estabeleceu escritório jurídico que se tornou modelo nacional de advocacia socialmente responsável, atendendo simultaneamente clientes corporativos que pagavam honorários de mercado e vítimas carentes que recebiam assistência gratuita. Sua prática demonstrou que excelência profissional e compromisso social podem coexistir sustentavelmente, inspirando nova geração de advogados a seguir modelo similar. Maurício expandiu os restaurantes para 8 estados brasileiros, mas manteve compromisso rigoroso com transparência total e responsabilidade social em cada estabelecimento. Cada restaurante destina percentual fixo dos lucros para programas locais de combate ao crime organizado, criando rede nacional de apoio comunitário, financiada por operações empresariais éticas e transparentes. Dr. Renato foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, reconhecimento de excelência profissional e integridade moral demonstrada ao longo de carreira dedicada à justiça. Em seu discurso de posse, ele citou a coragem da família Campos como exemplo inspirador de como cidadãos comuns podem contribuir decisivamente para a construção de sociedade mais justa e segura. A investigação que começou com a descoberta de Patrícia resultou finalmente na condenação de 47 membros da organização criminosa,
incluindo lideranças que operavam em Argentina e Paraguai. O esquema de lavagem de dinheiro movimentava mais de 50 milhões de reais mensalmente, demonstrando escala impressionante da operação que foi desmantelada através da coragem inicial de uma faxineira que escolheu agir. Vitor foi condenado a 22 anos de prisão após recursos serem rejeitados por tribunais superiores. Durante a audiência final, ele reconheceu publicamente que havia subestimado completamente a determinação e inteligência de suas vítimas. Sua arrogância inicial se transformou em respeito reluctante pela família, que conseguiu reverter situação aparentemente impossível através de coragem e planejamento inteligente. Patrícia recebeu Ordem do Mérito Cívico do governo federal, maior honraria civil brasileira. Em cerimônia no Palácio do Planalto, onde foi saudada como exemplo de cidadania exemplar. Em seu discurso, ela dedicou o reconhecimento a todas as vítimas de crime organizado que encontram coragem para resistir e colaborar com autoridades, transformando medo em força para a mudança social. Caio foi aceito em programa de medicina da Universidade Federal do Paraná com bolsa integral de excelência acadêmica, iniciando carreira que planejava dedicar ao desenvolvimento de sistemas de saúde comunitária preventiva. Sua vocação refletia lições aprendidas, observando como problemas podem ser resolvidos através de intervenção inteligente antes que se tornem crises destrutivas. A avó de Caio finalmente se mudou definitivamente para Maringá, completando reunião familiar que havia motivado Patrícia durante anos de sacrifício e separação. Aos 80 anos, ela se adaptou surpreendentemente bem à vida sulista, mantendo tradições nordestinas enquanto abraçava oportunidades oferecidas pela nova realidade familiar próspera e estável. André estabeleceu o Conservatório Musical em Maringá, que oferece formação gratuita para jovens de famílias carentes, programa que descobre e desenvolve talentos que poderiam ser perdidos devido a limitações econômicas. O conservatório se tornou celeiro de novos talentos musicais paranaenses, muitos inspirados pela história de transformação através da arte que André personifica. A Fundação lançou o Programa Internacional de Cooperação com organizações similares em outros países da América Latina, compartilhando metodologias desenvolvidas no Brasil para assistência a vítimas de crime organizado. Patrícia viajou para a Argentina, Chile e Colômbia como consultora especializada, levando experiência brasileira para beneficiar vítimas em escala continental. Júlia foi eleita presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, posição que utiliza para promover reformas legais que melhorem proteção de vítimas e testemunhas em casos de crime organizado. Suas propostas legislativas foram inspiradas diretamente pela experiência familiar e necessidades identificadas através do trabalho da Fundação. Maurício recebeu o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social Empresarial, reconhecimento que celebrou transformação de empresário vítima em líder de movimento, por práticas comerciais éticas. Ele utiliza prêmio como plataforma para promover modelo empresarial que equilibra lucro com impacto social positivo, demonstrando que integridade pode ser vantagem competitiva sustentável. Dr. Renato publicou o segundo livro sobre evolução da legislação brasileira de combate ao crime organizado, obra que inclui capítulo detalhado sobre contribuições da sociedade civil para aprimoramento do sistema jurídico. O livro se tornou referência acadêmica obrigatória em cursos de direito penal, perpetuando lições aprendidas através da experiência da família Campos. A história familiar foi transformada em série televisiva que alcançou audiência nacional, espalhando mensagem de coragem e resistência para milhões de telespectadores. A produção cuidou meticulosamente da precisão histórica, enquanto protegia a privacidade de pessoas reais envolvidas. Royalties foram destinados integralmente para a expansão de programas assistenciais da Fundação. Patrícia completou especialização em Direito Internacional dos Direitos Humanos e foi aceita em programa de mestrado, que desenvolverá pesquisa sobre proteção de vítimas de crime organizado transnacional.
Sua dissertação contribuirá para aprimoramento de tratados internacionais e protocolos de cooperação entre países no combate a organizações criminosas que operam através de fronteiras. Caio organizou um movimento estudantil em sua escola que promove educação sobre direitos humanos e responsabilidade cívica, inspirando outros jovens a se envolverem ativamente na construção de sociedade mais justa. Seu projeto foi reconhecido pela Unesco como exemplo exemplar de educação para a cidadania, sendo replicado em escolas de outros países latino-americanos. A Fundação estabeleceu centro de pesquisa que desenvolve tecnologias para a identificação precoce de esquemas criminosos que visam empresários legítimos. O centro colabora com universidades brasileiras e internacionais, produzindo conhecimento científico que fortalece capacidade de prevenção das autoridades policiais. Algoritmos desenvolvidos pelo centro são utilizados por órgãos de segurança pública em vários estados. André recebeu encomenda para compor ópera baseada na experiência familiar, obra que será estreada simultaneamente em teatros de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A ópera Coragem no Lixo transformará a história real em arte universal, que comunicará mensagem de esperança para audiências que nunca ouviram os detalhes específicos da experiência dos campos. Lívia defendeu tese de doutorado em Harvard sobre evolução do direito internacional no combate ao crime organizado, pesquisa que incluiu estudo de caso detalhado sobre investigação brasileira que começou com descoberta de sua família. Sua tese foi publicada por editora acadêmica prestigiosa, contribuindo para a literatura jurídica internacional sobre cooperação no combate ao crime. Júlia foi nomeada para a Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU, posição que permitirá influenciar desenvolvimento de protocolos globais para a proteção de vítimas e testemunhas. Sua experiência pessoal combinada com expertise jurídica proporciona credibilidade única em negociações sobre tratados internacionais que afetam milhões de pessoas em situações vulneráveis. Maurício anunciou a criação de Fundação Empresarial Internacional, que apoiará pequenos empresários vítimas de crime organizado em toda a América Latina, expandindo o modelo brasileiro para a escala continental. A Fundação oferecerá microcrédito, assistência técnica e proteção legal para empreendedores que resistem à cooptação criminosa, fortalecendo a economia legítima contra a infiltração criminal. A última noite deste capítulo da história mostrou a família reunida no jardim da casa original em Maringá, agora expandida com área dedicada a eventos da Fundação. Patrícia observava Caio brincando com primos que vieram de Recife para férias, enquanto André tocava piano ao ar livre e Lívia discutia planos de carreira com Júlia e Maurício. Doutor, Renato chegou para jantar familiar semanal que mantinham há 5 anos, tradição que fortalecia vínculos formados durante crise e transformados em amizade duradoura. A conversa fluiu entre atualizações profissionais, planos familiares e reflexões sobre jornada extraordinária que os levara daqueles dias sombrios de medo e incerteza para a vida plena de propósito e realização. A sobremesa foi preparada por Patrícia, seguindo receita nordestina, que aprendera com a mãe, doce que agora ensinava às noras de Maurício e Júlia, perpetuando tradições culinárias que simbolizavam preservação de raízes culturais, mesmo em contexto de transformação social ascendente. O paladar familiar conectava passado humilde com presente próspero através de sabores que evocavam memórias afetivas. À medida que a noite avançava, cada membro da família expressou gratidão pela jornada que os transformara individual e coletivamente. Maurício reconheceu que a crise forçara crescimento pessoal que nunca teria ocorrido em circunstâncias normais. Júlia celebrou redescoberta de vocação jurídica através de perspectiva renovada sobre justiça social. André e Lívia agradeceram por lições sobre coragem que moldaram suas aspirações profissionais. Patrícia, a mulher que um dia encontrou documentos suspeitos no lixo e escolheu agir em vez de ignorar, havia se tornado prova viva de que heróis não nascem prontos.
Eles se forjam através de escolhas corajosas feitas nos momentos em que seria mais fácil se omitir. Suas escolhas ecoaram através do tempo, criando ondas de transformação que alcançaram vidas que jamais imaginou tocar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Patrícia e da família Campos os tenham emocionado profundamente. Esta narrativa sobre coragem, família e transformação nos ensina que, às vezes, os momentos mais difíceis da vida são aqueles que nos revelam nossa verdadeira força interior. Para continuar esta jornada emocional conosco, temos uma playlist especial com histórias igualmente tocantes esperando por vocês. Se esta história chegou ao seu coração, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida e do amor humano. Compartilhem nos comentários de que cidade estão nos acompanhando e qual parte da história mais os tocou. Não percam nossos próximos conteúdos. Continuaremos trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e o poder transformador da coragem quando combinada com amor incondicional.